Voltando a falar aqui sobre a profecia através dos números proféticos, através de passagens bíblicas, o número da revelação que o Senhor sempre traz para mim é o 22, o 2, e por esses dias ele apareceu muito para mim. Então, assim, eu fui pesquisar o porquê e vi que está ligado ao ano de 2026, ao que está acontecendo pelo mundo, tanto seja na parte geopolítica, como tem ligado com religião, com a igreja, e também o que nós estamos vivendo no Brasil, né? Essa injustiça toda que está acontecendo na nossa política, nas leis, e tem a ver. Então eu resolvi fazer essa série de vídeos falando sobre esse número 22, o número 2, e como ele está ligado no ano 2026, o ano 10 ou 1, né? E o Senhor me trouxe o Apocalipse 22. Aí eu vou começar falando por ele, o Apocalipse 22. Vou começar lendo aqui, ao final do verso 10 de 22 de Apocalipse está escrito: próximo está o tempo, quem é injusto faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é santo seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui nós sabemos que a salvação é pela graça, mas o galardão, o cuidado de Deus é pela obra. Se você valoriza muito a Deus, se sacrifica todo dia para estar de acordo com a mentalidade de Cristo, é logo que você vai ter a graça e o galardão. E aí, partindo para o verso 13, né? Que o galardão nós sabemos que é um escudo, é um salário, é recompensa divina, e a maior recompensa divina é a própria presença de Deus em nós, né? A justiça, a caridade, né, de Deus em nós. Quando nós valorizamos muito a obra, né, que nós praticamos. E no 13 tá: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E o engraçado é que aqui o alfa, ômega no grego, é no grego, mas no hebraico ele é escrito em Aleph, ele é o Aleph e ele é o Tav. E no hebraico há exatamente 22 letras no alfabeto. 22. E a última letra é o Tav. E onde cada letra fala com um simbolismo. E a última letra do 22 do alfabeto hebraico, onde Deus usa o alfabeto hebraico para falar, para fazer o mundo. E o 22 é o Tav, onde fala sobre Jesus. E o Tav tem dois gravetos que simbolizam a cruz. Então ali ele está dizendo: eu sou o princípio e o fim. É onde tudo termina. Nas minhas anotações eu vou voltar a falar sobre isso. Sobre o hebraico das 22 letras, que é a revelação sobre o princípio, o fim, o reset, né? Que é o que simboliza o nosso 2026, o nosso 10 ou é um reset. É onde termina tudo. Vou falando ao longo dos vídeos. E também o Senhor me trouxe 26 de Salmos, porque o 22 fala de revelação. E aqui em 22 de Salmos fala da revelação dos fins dos tempos, né, no capítulo do Apocalipse. E quando Jesus estava na cruz, Jesus falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Foi exatamente o que Davi falou em 22 de Salmos 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Então, quando Jesus falou isso na cruz, Jesus estava revelando na cruz que ele era a quem Davi se referia em 22 de Salmos. Jesus não estava falando que Deus o tinha abandonado, mas sim se revelando no 22 de Salmo que Davi escreveu. Porque naquela época,
tô lendo aqui minhas anotações, porque naquela época não tinha as escritas. Naquela época as pessoas gravavam pelo que as outras iam falando para elas. Então era passado a Torá era passado de boca em boca. E Deus me revelou esse 22, esse 2, esse 12 sempre 22, 12, 02, era 22 grau, era bateria 22. Então assim, Deus me revelou depois que eu comecei a jejuar e orar pela nação. Deus começou a me revelar. E não tem nada de isso como é que o povo fala? Que isso é, como é que, esqueci da palavra. Para mim isso é profético, esse 22, porque nós sabemos que nós estamos passando na nossa vida, né, política, nossa vida do Brasil, nós sabemos o que está acontecendo. Então, isso para mim é profético, né? Como a numerologia bíblica funciona, né? Ela é através de passagens bíblicas que nós devemos avaliar e analisar. Deus quer que nós analisemos, assim como ela apareceu na sarça ardente para Moisés. Moisés foi lá ver o que era que estava acontecendo. Moisés não deixou para lá. Moisés foi lá. Não, preciso ver o que é isso. A sarça pega fogo e não se apaga. Então é isso que Deus quer conosco. Que quando Deus nos dê um sinal, fala alguma coisa, que nós vamos lá ver, vamos tirar a prova, vamos ver. Nossa, tá aparecendo muito para mim, horário 7, 17, 27, 37. Então tá aparecendo muito, eu vou ver o que é. Entendeu? No meu caso, os meus números proféticos é mais determinado por horário de tempo. Não é placa de carro, número de casa, não é sonho, é sempre por tempo. Então, para mim, é profético de tempo. Eu observei que Deus tem trabalhado comigo em números proféticos de tempo. De tempo, não é. Muitas coisas Deus tem me dado, eu tenho comentado sobre isso. Profecia de tempo, que tem que ver o horário, né? No horário é mais profecia de tempo determinado. Continuarei falando sobre o número 22 no próximo vídeo, parte 3.